E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual deve ser a escalação do Vasco pro jogo contra o Fortaleza. Um jogo que ainda falta um tempinho para acontecer. Então o Vasco ainda vai ter um tempo para montar o seu time, o técnico Ramon Dias. O Vasco tem um desfalque muito importante para esse jogo. O Vasco estará sem o Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas também pode ter algumas voltas e também pode ter outros desfalques. Nós vamos ver isso no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para mais torcedores poderem conhecer o nosso trabalho. É muito importante o seu compartilhamento. Show? Vai fazer sua aposta, sabe que é na PagBet, primeiro link do comentário fixado. Lá você encontra as melhores cotações possíveis para todos os jogos. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, irmão? Bora pro vídeo. Bom, galera, eu montei aqui pra vocês uma possível escalação do Vasco da Gama com algumas variáveis que podem ter ali no time do técnico Ramon Dias. O que temos certo para esse jogo do Vasco contra o Fortaleza é que o Léo Jardim será o goleiro. Na lateral direita a gente ainda não tem certeza de quem vai jogar. O Puma pode ser titular. O Paulo Henrique como titular não me agrada muito, tendo visto o último jogo que ele fez contra o São Paulo, que foi muito ruim. Até melhorou um pouco no segundo tempo, mas na primeira etapa foi bem complicado o jogo do Paulo Henrique, com muitos erros que poderiam ter custado uma derrota para o Vasco. E o Gabriel Dias deve retornar, pode ser que ele jogue, pode ser que não. É uma dúvida de quem será o lateral direito titular do Vasco. Meu palpite, eu acredito que o Ramon Dias pode colocar novamente o Paulo Henrique como titular, ou até mesmo o Gabriel Dias, que é um jogador mais equilibrado. O Puma ainda sofre muito, rapaziada, se bem que esse jogo é um jogo que talvez em tese o Vasco precise atacar mais, e aí o Puma é interessante para o setor ofensivo. Na zaga a gente podemos ter a manutenção do Maicon, isso vai depender muito se o Medel vai jogar ou não pelo Chile, um jogo que será um dia antes dessa partida do Vasco contra o Fortaleza. E se ele jogar esse jogo, se ele não tomar o terceiro cartão amarelo e ficar suspenso para esse jogo, muito provavelmente o Medel não vai estar apto para jogar essa partida contra o Fortaleza, e aí o Maicon entraria de novo na equipe titular ao lado do Léo, que é a presença garantida. Na lateral esquerda o Lucas Piton também é presença garantida para esse jogo. Zé Gabriel será mantido no meio de campo como primeiro volante. Acredito eu também na manutenção do Praxedes no time titular. E aí a grande dúvida, quem vai jogar na vaga do Paulinho? Se eu fosse o Ramon Dias, eu colocaria o Jair. Acho que é um jogador que se assemelha mais ao estilo de jogo do Paulinho. O Jair é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa qualidade de lançamento, consegue conduzir a bola. Eu iria de Jair. Não descarto dele recuar o Marlon Gomes para jogar como um volante também no meio de campo, é uma possibilidade. Dele entrar com o Matheus Carvalho, achou que perde muito a característica de jogo do Paulinho. Não são jogadores muito parecidos. Eu não colocaria o Matheus Carvalho para iniciar esse jogo como titular. Iria de Jair, é o jogador que mais se assemelha, na verdade, é o jogador que mais se assemelha. E aí o Rossi deve retornar ao time na ponta direita, se ele tiver recuperado da lesão que teve. Rossi retornará e será titular. Se o Rossi não retornar, não for titular, aí vai jogar o Gabriel Peck aqui na ponta direita. Na ponta esquerda pode ser que tenhamos o Payet jogando como jogador titular do time do Vasco. E aí, cara, a gente sabe, o Payet tá recuperando sua forma física, vai ter mais tempo para treinar, vai ter mais tempo para entrar em ritmo. O Payet vai cortar bastante para dentro e aí vai precisar de uma cobertura aqui do Praxedes. Eu vejo muita gente falando que o Payet não pode jogar junto com o Praxedes no time. Mas se você tirar o Praxedes do time e colocar o Payet na vaga do Praxedes, se por exemplo colocar o Gabriel Peck aberto pelo lado esquerdo, cara, o time vai ficar muito exposto. Muito exposto. Vai perder meio de campo. E você perdendo meio de campo, você perde o jogo. Então você não pode abrir mão de um dos seus jogadores do meio de campo que marcam e que atacam para você colocar um jogador que só vai atacar. É cruel, cara, futebol. Eu iria com o Payet de titular e acredito que o Ramon Dias vai iniciar esse jogo com o Payet de titular, até porque é um jogo que o Vasco vai estar jogando dentro de casa buscando o resultado. Então o Payet, eu acredito que vai ser titular nesse jogo. E o centroavante será o Pablo Verratti. Esse seria o Vasco que eu colocaria em campo se eu fosse o Ramon Dias. E os jogadores também que eu acredito que ele vai escolher para colocar em campo de acordo ali com o adversário que tem o Vasco, que é o Fortaleza, um adversário muito difícil, é um jogo extremamente complicado, mas o Vasco precisa dos 3 pontos, cara. O Vasco precisa dessa vitória. Essa é uma das variáveis da
escalação do Vasco para esse jogo, beleza? É muito importante também que vocês deixem o feedback de vocês aí embaixo, comentem embaixo como seria a sua escalação para esse jogo do Vasco, quem você colocaria no lugar do Paulinho aí, que talvez seja a principal dúvida, e qual dos jogadores você escolheria na lateral direita. Lembrando também que pode ter a opção do Robson Bambu. Eu não colocaria o Bambu na lateral direita, mas o Ramon Dias já utilizou em outros jogos, o Bambu deve estar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Eu não colocaria o Robson Bambu porque, cara, é um jogador que ofensivamente não agrega em nada e defensivamente compromete do mesmo jeito do que os outros. Então, não dá. Com o Robson Bambu, não dá. E aí o Vasco vai depender muito nesse jogo do seu centroavante Verratti e vai precisar muito que os seus pontas, por exemplo, se o Rossi jogar, consiga acertar cruzamentos, se o Paes jogar, consiga dar o corredor para o Lucas Piton fazer cruzamentos. Então assim, o Vasco vai precisar muito desse tipo de jogada e vai precisar muito de um meio de campo bem combativo, onde os jogadores consigam recuperar as bolas e não dar espaço para o time do Fortaleza, que é um time complicado de você jogar contra. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botãozão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!